Você acredita que existe uma doutrina que diz que Jesus desceu para um lugar, para o inferno, para pregar para espíritos de pessoas mortas? Você acredita que existe uma doutrina dessa? Vamos ver de onde inventaram esse absurdo. Vamos analisar alguns versos primeiro. Aqui em Romanos 8, versículo 11 diz assim: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Aqui é o Espírito Santo. Então aqui ele está falando que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou a Jesus foi Deus Pai. E aqui é o Espírito Santo de Deus Pai. Então, se habita em vós o Espírito de Deus Pai, o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo é Deus Pai, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse verso está nos revelando que Deus Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificou, ressuscitou a Jesus dentre os mortos por meio do Espírito Santo. E nós também, se nós tivermos morrido na volta de Jesus, até a volta de Jesus, ele vai vivificar também o nosso corpo mortal, por meio do Espírito Santo. Então, vivificar é ressuscitar, ser ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, Deus Pai vai ressuscitar quem estiver morto, por meio do Espírito Santo, assim como ele ressuscitou, como ele vivificou, através do Espírito Santo, Jesus dentre os mortos. Ressuscitou, vivificou Jesus dentre os mortos por meio do Espírito Santo. Vamos analisar outro verso. 2 Pedro 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, quando veio o dilúvio, Noé, ele pregava para os ímpios, mas somente 7 pessoas aceitaram a sua mensagem, e mais Noé, 8 pessoas se salvaram. Então Noé era o pregador da justiça, que pregou para os ímpios, mas os ímpios não aceitaram a sua pregação e todos morreram no dilúvio, menos 7 pessoas e mais Noé. Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aqui, antes do dilúvio, Deus está anunciando que ele aguardaria pacientemente por 120 anos. O Espírito Santo vai tentar convencer os ímpios durante 120 anos. Então Noé vai pregar para os ímpios durante 120 anos, e o Espírito Santo vai agir, vai tentar convencer os ímpios. Mas a gente acabou de ler um verso que diz que somente 7 pessoas vão aceitar a pregação. Mas o Espírito tentou convencer ele, o Espírito Santo tentou convencer eles durante 120 anos. 1 Pedro 3,18. É desses versos aqui que inventaram essa doutrina absurda de que Jesus foi pregar para espíritos mortos, perdidos, que estariam no inferno. Vamos analisar esse verso. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus.
morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Então aqui eles dizem o seguinte: Jesus morreu e foi e pregou aos espíritos em prisão. Pronto. Tá vendo? Aí dizem, quando Jesus morreu, ele desceu para o inferno e pregou aos espíritos em prisão. Daqui que inventaram essa doutrina absurda. Vamos analisar o verso para ver o que o verso realmente está dizendo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Vivificado é ressuscitado pelo Espírito Santo. Ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo. Então Jesus morreu, mas foi vivificado pelo Espírito Santo, foi ressuscitado pelo Espírito Santo. No qual significa através de. Jesus morreu, foi ressuscitado pelo Espírito Santo, no qual, através do Espírito Santo, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, não foi Jesus que foi pregar em algum lugar. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, aí no qual o Espírito Santo, Jesus pregou através do Espírito Santo, no qual o Espírito Santo também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, Jesus, através do Espírito Santo, pregou aos espíritos em prisão, e Deus aguardou com longanimidade, com paciência. Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, Jesus, através do Espírito Santo, pregou através de Noé durante 120 anos para os ímpios. E Deus aguardou com paciência. Deus aguardava nos dias de Noé. E Noé pregou durante 120 anos para os ímpios, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos. Na arca, só 8 pessoas que aceitaram a mensagem. Então Jesus não foi lugar nenhum. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, no qual, através do Espírito Santo, Jesus pregou através de Noé. Então, Jesus enviou o Espírito Santo pregou através de Noé durante 120 anos. Esses espíritos em prisão são pessoas aprisionadas no pecado. E o Espírito Santo, no qual o Espírito Santo pregou a essas pessoas aprisionadas no pecado através de Noé. E Deus, com longanimidade, com paciência, aguardava enquanto se preparava a arca. Noé, enquanto preparava a arca, ele pregou durante 120 anos para essas pessoas que a Bíblia chama de espíritos em prisão, estavam aprisionadas em pecado. E aí Deus aguardou com paciência, com longanimidade, durante 120 anos Deus aguardou. Enquanto Noé pregava, enquanto se preparava a arca. Jesus não foi para lugar nenhum pregar no inferno para perdidos. Jesus pregou através do Espírito Santo, que se apoderou de Noé. E Noé pregou durante 120 anos, movido pelo Espírito Santo.
Ele pregou para as pessoas, para os espíritos em prisão, pessoas que estavam perdidas em pecado. E Deus aguardou com paciência. Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto Noé pregava durante 120 anos para os ímpios, enquanto se preparava a arca. Mas somente 8 pessoas foram salvas na arca, porque os ímpios não aceitaram a pregação de Noé. Então, irmãos, não existe essa... É uma abominação essa doutrina, dizer que Jesus Cristo morreu, e aí quando ele morreu, ele foi pregar no inferno para espíritos em prisão. Eles tiram totalmente o texto fora de contexto para criar uma doutrina que não existe na Bíblia, que é uma abominação. Jesus pregou através do Espírito Santo para as pessoas que estavam presas em seus pecados antes de cair o dilúvio. Deus aguardou com paciência, Deus aguardou, enquanto Noé pregou durante 120 anos, enquanto ele preparava a arca, ele pregava. Então Jesus não foi lugar nenhum, era o Espírito Santo que movia Noé. E Noé pregou durante 120 anos, enquanto se preparava a arca. E Deus teve paciência, ele aguardou 120 anos, mas os ímpios recusaram a ouvir a pregação de Noé, eles se recusaram em ouvir a voz do Espírito Santo e somente 8 pessoas se salvaram. Então, irmãos, quando ensinarem essa doutrina que Jesus foi pregar no inferno, é baseado nesses versos, é um absurdo. Eles tiram os versos fora do contexto, inventam uma história absurda dessa. Não acredite, irmãos. Não acredite nessa história. Amém?